noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? É um prazer estar aqui juntamente com os irmãos, nessa noite especial, noite em que nós temos um encontro com o nosso Deus, amém? Peço ao pessoal se puder dar uma olhadinha aqui, que o ventinho está mexendo as folhas aqui. Está fortinho o vento, né? Então, irmãos, nós nesta noite nós vamos trazer a mensagem do Senhor. E nós estamos escrito aqui, né? No nosso slide, mês quadrangular. Nós estamos no mês quadrangular. Nós estamos comemorando aniversário nesse mês, né? Nesse mês, a nossa igreja completa 69 anos aqui no Brasil. Então eu digo para vocês, é com muita alegria, né, que eu venho essa noite falar da nossa igreja. Nós vamos fazer uma viagem nesta noite. Nós vamos para 1890. Amém? E vamos ver o que Deus fez a partir dessa data. Eu peço aos amados irmãos para iniciarmos. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Amém? Mateus, capítulo 9, versículo 35. O que o Senhor nos diz? Nos diz assim a Santa Palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Esta palavra foi dada a uma jovem de 17 anos, recém-batizada no Espírito Santo. E Deus fez uma maravilha no mundo. E nós estamos aqui graças a essa revelação que Deus deu a uma jovem de 17 anos. Amém? Pode passar o próximo slide. Então nós estamos falando de quem? Da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, a Aimee Semple McPherson, e o Evangelho Quadrangular. E nós vamos falar um pouquinho da vida dela. Então, a Aimee nasceu em 1890, no Canadá, na cidade de Ingersoll. Ela tinha o nome de solteira de Aimee Kennedy. Ali está ela jovem, criança, e aqui ela adulta. Pode passar o próximo slide. A Aimee, ela era filha, o pai era da igreja metodista e a mãe também era evangélica do Exército da Salvação. E ela frequentava a igreja metodista, né? E ela era uma menina muito ativa, né? A história dela conta que ela é uma menina muito ativa. Ela gostava muito de música, de dança, de teatro, né? E ela gostava também de festa. E isso fez com que ela aos poucos fosse se distanciando dos caminhos do Senhor, mesmo sendo uma família crente, uma família cristã. E ela, próximo dos 17 anos, ela ouviu falar da teoria da evolução. Aquela teoria que fala que o homem não veio de Deus. O homem veio de um conservado, veio de um animal primitivo, que originou todos os outros animais, inclusive o homem. Isso abalou muito a fé dela, né? A ponto dela se distanciar de Deus. Mas um dia, ela encontrou um jovem pregador. O nome dele era Robert Semple. E ela foi até esse pregador, ouvir a pregação dele. Ele era um avivalista da época, né? Era um missionário, jovem. Foi com o pai dela para ouvir a pregação. E a pregação foi tão impactante na vida dela, naquela noite, que ela se arrependeu. Tudo que estava fazendo de errado, está afastada no caminho do Senhor, né? E se converteu, retornou aos caminhos do Senhor, né? E ela se impressionou muito, porque o jovem era batizado com o Espírito Santo, e aquele mover de Deus dentro da igreja, ela queria isso para ela,
aquela vida, aquela força, aquele ânimo. E ela buscou, a partir desse momento de conversão, o batismo com o Espírito Santo. E na busca do batismo com o Espírito Santo, ela teve uma visão. Ela teve essa visão, um campo de trigo. Ela viu um campo de trigo de repente na frente dela. E de repente ela via que a espiga de trigo se transformava no rosto humano. E de repente as folhas de trigo se transformavam em mãos humanas. E de repente ela via Deus trazer para ela uma foice. E dizia: corta o meu trigo e recolhe ele. Porque os campos já estão brancos. E entra nessa passagem: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ceifeiros para sua seara. Nesse momento ela ouviu essa mensagem de Deus para ela. E ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela viu que Deus estava chamando ela para uma obra, alguma coisa especial. E assim ela percebeu que alguma missão Deus tinha para ela. Para o próximo, por favor. Então, e ela participando cada vez mais, se envolvendo cada vez mais com a palavra de Deus, ela acaba gostando do pregador, inclusive aquele pelo qual Deus usou para converter ela, né? Que é o Robert Semple, aí está ele, e eles dois se casam, né? Ela que tinha 17 anos na época, né? E Deus chama Robert, ele sente no coração que Deus estava chamando ele para uma missão. E eles seguem, partem para essa missão. E essa missão foi na China. Eles partem para a China, para pregar o evangelho na China. Pode seguir? Ok. Partem para pregar o evangelho na China. Pode retornar o slide, por favor, que ainda é nesse. Partem para pregar o evangelho na China. E chegando na China, poucos meses que eles estavam lá, eles são acometidos de malária, os dois. E ela estava grávida. E o marido veio a falecer devido a essa doença. E ela ficou muito entristecida com tudo isso e retornou da China, retornou para os Estados Unidos. Pode passar agora. Os Estados Unidos, ela já tinha essa filha. Pensou: não, eu vou me aquietar, vou ficar em casa, né? Vou, né, descansar, porque isso não é para mim. Volta para a América, volta para os Estados Unidos e conhece um outro rapaz, Harold McPherson. E ela, Aimee Semple, eles namoram, noivam e casam. E ela se dedica à vida doméstica. Ela acaba tendo mais um filho. E fica em casa, cuidando da casa, né? Como uma dona do lar. Só que ela começou a adoecer. Ela começou a adoecer, entrar em depressão, e uma doença sobre a vida dela, não sabia o que era, e cada vez mais ficando mais fraca. E ela viu que estava esvaindo as forças dela, né? O medo começou a bater o coração dela, e ela dizia: Deus, cura-me. E Deus falava: você vai pregar a minha palavra? E ela falava: Deus, cura-me. E Deus falava: você vai pregar a minha palavra? E ela chegou a um momento que disse: Senhor, eu vou pregar a sua palavra. Diz que passou 15 dias, ela estava restabelecida. Amém? E entregue a vida totalmente a Deus. Pode seguir. Ela entrega a sua vida ao ministério, porque viu que realmente Deus tinha chamado e Deus queria ela para a obra. Só que nessa vida de ministério e obra, né, o marido, que era envolvido com negócios, acaba se distanciando dela, né? Queria a vida secular, as coisas do mundo, né? Comércio, indústria. E ela acaba ficando sozinha. Mas ela não desiste. Ela continua, persevera para fazer a obra de Deus. O que ela faz? Ela pega um carro e começa a andar fora nos Estados Unidos. Ela percorreu quase 7.000 quilômetros, pregando em vários lugares. Ela, uma secretária, a mãe e os 2 filhos. Olha só. Depois disso, o que ela faz? Ela compra uma tenda, seja, aquela tenda de circo, certo? E começa a ir de região em região dos Estados Unidos, montar tenda, ir lá pregar e chamar pessoas.
Foi chamado de Catedral de Lona, ela chamava, a Catedral de Lona. Não tinha uma igreja física, né? Ela saía desta forma. E ela começou muitas campanhas evangelísticas, muitas mesmo. A ponto de Deus começar a fazer milagres, curas, prodígios, maravilhas, através da vida dela. E avivar muitas igrejas que estavam mornas e frias na região. Né? Essa é Simple McPherson. Ali ela com a roupa, ela tem essa roupa, é uma roupa sacerdotal. Né? Aqui ela pregando o evangelho. Pode seguir, próximo slide. Vamos ver. Isso. E justamente numa dessas pregações, numa dessas tendas, para você ter uma ideia do tamanho da tenda, cabia 8.000 pessoas. Você ter uma ideia do ministério, do chamado. 8.000 pessoas na tenda. Em 1922, na cidade de Oakland, Califórnia, Deus revela algo para ela. Algo que transformaria a vida de milhões de pessoas. Algo que transformaria a nossa vida. E por isso que nós estamos aqui. A revelação do que estava em Ezequiel 1:1-28. E a partir daí surge, e eu vou falar da revelação, mas mais à frente, só para dar mistério, fazer mistério. Daí surge a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. A partir daí, em 1922, surgiu a Quadrangular nos Estados Unidos. Amém? Pode seguir. Para vocês verem o poder de Deus na vida desta mulher, que ela tinha 33 anos, e ela construiu esta igreja aqui, ó. Tá vendo dentro? Ali fora. E aqui, ó, na época, ó quantas pessoas. Cabiam 5.000 pessoas. Ela tinha 33 anos. Ela era milionária? Não era. Ela era filha de fazendeiro? Não era. Era uma pessoa simples. Mas o poder de Deus na vida dela, de conversão, de evangelismo, era tão grande que arrebanhava todas essas pessoas. Pode seguir? Para você ter uma ideia, em 22 ela constrói aquele templo. Em 1923 ela constrói um instituto de treinamento evangelístico e missionário, do qual saíram os missionários para o Brasil, o qual fundaram a igreja evangélica quadrangular no Brasil. Em fevereiro de 1924, ela fundou a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos. Não existia rádio evangélica, né? O nome era KFSG. Em 18 de fevereiro de 1923, ela funda a sala de oração de 24 horas. Funcionava 24 horas por dia. Ela tinha 368 intercessores fixos. Eles oravam cada um 2 horas por semana. É a meta deles. Fixo era 368 intercessores. Ela também fez 3 peças de Natal, 13 óperas, 170 hinos, inclusive o nosso oficial que foi feito por ela, né? E ela foi considerada a Mulher do Ano em 1926 pela revista Time, uma revista famosa nos Estados Unidos, que só traz personalidades. E a pessoa mais famosa em 1926, quem foi? A fundadora da nossa igreja. Para vocês terem uma ideia da unção que estava sobre esse ministério recém-iniciado, que quando a ambulância ia pegar o doente, muitas vezes, ele não ia direto para o hospital. Sabe onde que ele ia? Ele passava na igreja, para orarem para o doente, porque muitas vezes o doente não precisava mais ir para o hospital. Para vocês terem uma ideia do poder de Deus. Amém? Pode passar. Então essa é um resumo bem sucinto da história da nossa fundadora. E ela construiu esse instituto, né, evangelístico, né, de formação, a qual surgiu o quê? Surgiu os desbravadores aqui no Brasil. E a partir disso surge a história da IEQ no Brasil. Vou falar rapidamente para vocês. A história da IEQ no Brasil foi assim. Foi fundada por Harold William, esse primeiro aqui à esquerda, e Jesus Hermínio Vasque Ramos. Harold William, ele era do Arkansas, nos Estados Unidos. E o Jesus Hermínio era de Porto Sucre, na Bolívia.
Harold Williams sentiu no coração que Deus estava chamando ele para ser missionário. E ele foi enviado, se colocou à disposição, ele foi enviado para a Bolívia. Foi para a Bolívia. Chegando na Bolívia, ele se encontrou com esse pastor quadrangular, o Jesus Hermílio, e eles começaram uma trajetória, né, de deslocamento para o Brasil. Pode prosseguir, por favor? Eles foram, da Bolívia foram para Rondônia, Porto Velho, depois foram para São Paulo, Poços de Caldas, São João da Boa Vista, no qual eles se fixaram ali. E ali surgiu a primeira igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, em 1922, ali está ela. E mesmo fundando uma igreja, tendo muitos membros, ele sentia que estava pouco, estava estagnado. E ele teve 40 dias de jejum, esse missionário Harold Williams. 40 dias de jejum. E ele começou a ter uma revelação de Deus, para ele entrar em contato com o senhor lá nos Estados Unidos, que trabalhava com tendas, as mesmas tendas que a IME trabalhava. E no momento que ele entrou em contato, esse senhor falou o seguinte: não, Deus já me revelou que você vai entrar em contato comigo. Pra você ter uma ideia. E daí eles trouxeram as tendas para o Brasil. Começou a fazer um trabalho em São João da Boa Vista. E foi tão impactante esse trabalho, levar tenda e convidar pessoas, e Deus operar milagres, prodígios e maravilhas, que as pessoas de São Paulo, os pastores de São Paulo começaram a chamar eles para ir para São Paulo. E eles foram para São Paulo. E o trabalho cresceu tanto, que eles compraram 24 tendas. E elas circulavam pelo Brasil. Tamanho o impacto da obra missionária. A nossa igreja, na essência, é igreja missionária, né? Então foi maravilhoso. E com isso surgiu a Quadrangular, né, no Brasil todo, né, devido ao quê? Ao trabalho desses dois missionários, Jesus Hermínio e Harold Williams. Pode seguir, por favor? Isso. Agora nós vamos assistir um videozinho que fala sobre eles. Como colocar o vídeo A, por favor? Tem que aumentar bem o som daí. Pode aumentar bem. Em 1946, Hermínio Passos e Harold
Continuando a viagem até Santos, São Paulo e Poços de Caldas, Minas Gerais. Em 1951, veio de volta ao estado de São Paulo, em São João da Boa Vista. Iniciou-se aí a primeira igreja do Brasil. Fez muitas reuniões ao ar livre, pregou em tendas, construiu templos, teve o seu nome escrito na história desta nação, a nação quadrangular. Pode dizer essa parte. A igreja evangélica quadrangular no estado do Pará, fundada pelo reverendo Josué Benson. No slide, por favor. Amém? E a nossa igreja, antigamente, era conhecida pela Igreja da Cruzada. Alguém já ouviu esse nome? Porque o ministério evangelístico era a Cruzada Nacional de Evangelização. O departamento era tão forte de evangelismo que a igreja foi conhecida pelo departamento, Igreja da Cruzada. Sendo que é a Igreja Evangélica Quadrangular. Para vocês terem uma ideia, como é forte o evangelismo na nossa igreja. Pode abrir a história da IEQ. Não, era o que eu citava antes aqui, ó. O PowerPoint e essa apresentação ali embaixo, ó. O pezinho lá embaixo. Ali embaixo. Isto. Ó, direita. Isso. E a direita, apresentação ali, isso aí, esse aí. Perfeito. Pode seguir a próxima tela. Bem. Pode seguir. Apertar, aperta de novo. Aperta de novo. Então, aí agora nós vamos entrar na questão da revelação. Nós vimos um pouquinho da questão histórica, que é importante. E agora a gente vai entrar na revelação. Mas o que é isso que ela viu que é quadrangular? Né? Mas eu pergunto, evangelho quadrangular, o que é evangelho? Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Nós lembramos dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E quadrangular, o que é? É algo que tem 4 ângulos. O quadrado, por exemplo, é algo que tem 4 ângulos. Certo? Ângulo também é chamado de esquina, ou canto. Né? O ângulo desse prédio, né? Tem o que no ângulo do prédio? Tem um pilar, né? Tem quina, tem um pilar. E Jesus também é chamado de pedra de esquina, ou de quina, né? Então quer dizer que a quina tem a ver com Jesus. O quadrangular, o quadrado tem 4 quinas. Então tem um vínculo aí. Mas a revelação que foi dada a Aimee, que é tremenda. Pode seguir. Então, a Aimee estava pregando sobre Ezequiel 1:28. E eu vou até ler porque é de suma importância. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Ezequiel 1:28. Aleluia. 1 a princípio, né? Vou ler um pedaço, né? Vamos ver se vai até o 28, mas é muito grande. Eu só vou ler um pedaço. Eu vou ler aqui, ó. A partir do 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vindo do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa que de cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era com o rosto de homem, e à direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e à mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4, amém? Ela estava pregando a visão de Ezequiel viu isso, mas o que é isso? É algo, uma criatura, um ser vivente, que tem 4 rostos. Pode seguir, pode passar para a próxima. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Mas tinha uma aparência de homem, olha que coisa doida. E ela pregava sobre isso. E de repente Deus revelou para ela o que significava.
Pode passar. Pode passar. Isso, vai lá. Rosto de homem lembra do homem, filho do homem, lembra de aquele que veio como homem, ou seja, para morrer em nosso lugar. O rosto de homem significa Jesus salva, ele veio como homem para ser sacrificado. Amém? E observou-se que o Evangelho de Lucas fala Jesus com essa característica mais humana de homem. E nós simbolizamos com essa cruz. Para não deixar o rosto de homem, nós estamos simbolizando com a cruz. Certo? Cor vermelha porque representa o sangue de Jesus. Amém? Pode seguir, próximo. Daí o rosto de leão. O que você lembra quando você vê um leão? Você lembra força, não lembra? É um bicho forte. Certo? E o que Deus diz para ela? Minha filha, leão Jesus batiza com o Espírito Santo, porque quando você recebe o Espírito Santo, batiza o Espírito Santo, você fica forte como um leão, você encara tudo, amém? E significa isso, batismo no Espírito Santo, e a cor amarela, porque o Espírito Santo está em nós, e é como ouro, é valioso, amém? E nós representamos como uma pomba, porque ele também é manso, amém? Pode seguir o próximo? O próximo, Jesus cura, rosto de boi. Mas por que rosto de boi? Porque o boi leva as cargas, entende? Ele se esforça, ele é manso, e Jesus leva as cargas sobre ele, ou seja, a Bíblia fala que ele levou sobre si a nossa enfermidade, levou sobre si a nossa tristeza, levou sobre si a nossa enfermidade, o sacrifício a paz na nossa vida estava sobre ele. Por isso o rosto de boi significa Jesus cura. Amém? E é representado para o cálice, por quê? Porque o cálice, você lembra? Os antigos, sobretudo, tem sempre um potezinho que bota lá uma folhinha e esmaga para fazer um remédio. Lembra assim no cálice. E azul por quê? Porque a cura vem do céu. Amém? E o próximo? Jesus voltará. Rosto de águia. Por que rosto de águia? Águia é rei do quê? É rei do quê? Rei dos céus. Rei dos céus. E é representado pela águia. E a Bíblia fala que Jesus há de voltar para levar os seus. Amém? Ele foi, mas ele há de voltar. Amém? E é representado pela coroa. Coroa de rei. E quem fala Jesus como rei é Mateus. Então nós vemos o quê? Que cada evangelho se refere a uma fase do ministério de Jesus. E a nossa igreja é quadrangular porque tem 4 ângulos. São 4 ministérios de Jesus. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus voltará. Ou seja, é a grandeza de Deus sobre nós. Amém? E nós vamos ver agora um filmezinho. Pode colocar o 2. O 2, por favor. Amém. Aqui está falando do momento de Pentecostes. Alice aí. Você... Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João, que bom que está bem. É um prazer tê-lo novamente, Senhor. Mateus, de que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisamos pedir. Eu estou pedindo todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo.
Acho que devemos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo, Ele está conosco. Esse aqui é o dia de Pentecostes, o dia em que os apóstolos foram revestidos do poder de Deus. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam com medo, eles estavam escondidos. E de repente veio o céu, né? O derramar de Deus sobre a vida deles. E eles foram cheios do poder de Deus e começaram a falar em novas línguas. E a partir desse momento eles não tiveram mais medo. Eles prosseguiram fazendo a obra de Deus, entregando as suas vidas. Amém? Esse é Jesus batiza com o Espírito Santo. E é para nós também esse poder. E agora coloca o 4, por favor. O 4, só para encerrar. O 4. Amém? O videozinho 4 é bem rapidinho, só para nós encerrarmos. E o 4 é outro ministério de Jesus. está em andamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Esse é Jesus voltará. O dia do arrebatamento, que nós esperamos tão ansiosos. O momento em que o Senhor vai aparecer nos ares, vai ser no abrir e piscar de olhos, as pessoas vão desaparecer. Amém? Esse é o dia do arrebatamento, qual nós esperamos.
Amém? A nossa volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, foi uma breve passagem à história da nossa igreja em comemoração ao aniversário, né? E uma breve passagem sobre o Evangelho quadrangular, para vocês terem uma ideia. São fatos históricos, mas de importante relevância na nossa vida como quadrangulares. Nós precisamos saber sobre isso. Amém? Eu peço a vocês agora, vamos fazer oração. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que Ele venha com a sua grandeza sobre a nossa vida. Vem com o seu poder que batiza com o Espírito Santo, que cura. O seu poder que transforma. O seu poder que salva, que venha nos revestir desse poder grandioso, como aconteceu no início da nossa igreja, que nós possamos ser avivados e que possamos a partir de agora ser instrumentos poderosos do Senhor em nome de Jesus. Pode colocar a música para mim, por favor? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos falar com Ele, coloca a tua vida nas mãos dEle, e diga: Senhor, eu quero ter experiências maravilhosas com o Senhor, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero ser instrumento de salvação para muitas vidas, eu quero ser instrumento para salvação, para cura, eu quero ser instrumento para trazer vidas no teu altar, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai poderoso, maravilhoso Senhor, chegamos diante de Ti nesse momento, Pai, agradecendo por tudo que Tu tem feito, tudo que Tu és na nossa vida, agradecendo por aqui estarmos, Pai, agradecendo por essa igreja, por esta obra, por esse ministério, Pai. Ó Deus Altíssimo, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Vem, Pai, vem operar grandes coisas, Pai, vem operar poderosamente em nossa vida, ó Pai, vem fazer prodígios e maravilhas, ó Deus, que nós possamos, Pai, ser realmente missionários, Pai, que nós possamos fazer a diferença nesse século, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor fez no princípio, através da nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, como fez, Pai, através dos missionários, que nós possamos ser uma igreja, Pai, uma igreja que faz a diferença, Pai, uma igreja que realmente, Pai, sai missionários daqui, Pai, pessoas para pregar o Teu Evangelho, Pai, esse Evangelho, Pai, que salva, esse Evangelho que batiza com o Espírito Santo, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que está preparado para a Tua volta, Deus, em nome de Jesus, Pai. Opera, Pai, maravilhas do nosso reino, Pai. Oh, Deus Altíssimo, aleluia, Senhor. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito, Pai, e que possamos ser testemunhas, ó Pai, da Tua grandeza, da Tua maravilha, do Teu poder, da Tua unção, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, santo é Teu nome, Deus, aleluia, glória, Senhor, santo és, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por mais um dia, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Foi abençoado? Amém. Vocês tiveram uma aula de igreja do Evangelho Quadrangular. Quem fez o curso de batismo aqui sabe o que estou falando, né? Uma aula detalhada. O irmão Jefferson trouxe esse resumo sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja abençoadora, é uma igreja missionária, ela prega, né, ela batiza, ela faz missões, ela está aqui atuante há quase 100 anos, né? Nós vamos fazer o ano que vem, em 1922, foi fundada nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi fundada em 51, então nós estamos fazendo 69 anos, aqui no Brasil, ano que vem nós vamos fazer 70, né? Em 22 nós faremos 100 anos no mundo, uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, né? Só no Brasil nós temos aí em torno de 3 milhões de membros, é uma nação quadrangular, né? Fora as igrejas que surgiram da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Muitas pessoas estão por aí em outras igrejas também, amém? Nós vamos estar orando, finalizando o culto. Nós vamos estar orando pelo Luciano Pimentel, que sofreu um AVC, e que o Senhor possa colocar a mão sobre ele em nome de Jesus, amém? Também, queridos, eu vou dar um aviso aqui do pessoal de missões, amém? Dia 27, nós vamos fazer o nosso culto drive, tá ok? Amém? Vai ter um culto com todas as igrejas
de Umuarama, vai ser aqui no estacionamento do Cascata. Amanhã nós vamos protocolar já os ofícios, já estou finalizando a parte de som, creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma festa linda, é a nossa igreja, vamos propagar a igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Umuarama. Nós precisamos mostrar que muitas igrejas que estão aqui na nossa região surgiram através do evangelismo que a Quadrangular fez. Então nós somos relevantes, nós somos imponentes. E nós vamos mostrar isso também através deste culto, mostrando a nossa força, mostrando que nós somos igrejas, nós somos uma igreja que ela prega, ela evangeliza, ela faz missões, ela tira o ferido lá onde está machucado, ele tira o mendigo da rua, ela prega e ela direciona as pessoas. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, nós te adoramos, nós te engrandecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra abençoadora, Senhor, instrutiva, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja presente sempre, Senhor, em nosso meio, que cada pessoa aqui nessa noite, Senhor, possa, Senhor, sair abençoado, Senhor, através desta palavra, deste testemunho, Senhor, da nossa fundadora, ó Deus, a Aimee Semple McPherson, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles, Senhor, que precisa de uma cura, aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, Pai. Coloca a sua mão sobre a nossa igreja, coloca a sua mão sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Todo vírus, Senhor, caia por terra, Senhor, que possa enfraquecer, que ele possa sumir, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, Senhor, cura sobre a vida daquelas pessoas, ó Pai, que estão infectadas, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também pela vida do Luciano Pimentel, Senhor, que está hospitalizado, coloca a sua mão sobre ele, Senhor. Cremos no teu milagre, pois tu és um Deus que cura, tu és um Deus que sara, em nome de Jesus. Assim oro, Senhor, e abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus em nome do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Alguém tem algum recado? É isso. Deus abençoe. Domingo culto normal às 19h30, ok? Então venha estar na igreja, venha participar juntamente com os demais irmãos. Queridos, estenda a mão de Deus. Pai, obrigado por essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Que teu povo, Senhor, possa ir para suas casas em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.